montanhas de lixo em praias paradisíacas, crianças crescendo em meio ao esgoto enquanto turistas brindam com coquetéis de frente para o mar, cidades que parecem obras de arte, mas que escondem prédios caindo aos pedaços, violência e miséria. Esses não são apenas lugares distantes, são destinos vendidos como paraísos de sonho, mas que na realidade escondem cenários dignos de pesadelos. Nos próximos minutos, você vai descobrir os infernos disfarçados de paraísos. Destinos que encantam pela beleza das fotos, mas que na vida real expõem pobreza, poluição e desigualdade. Prepare-se, porque o que você verá pode mudar para sempre a forma como enxerga os lugares mais desejados do planeta. Número 1. Paraísos turísticos que escondem pobreza extrema. Quando pensamos em paraísos na Terra, a primeira imagem que surge é a de praias com águas cristalinas, coqueiros, sol dourado e resorts luxuosos. Porém, por trás dessa fachada de cartões postais, muitos desses destinos escondem realidades sombrias que a maioria dos visitantes nunca vê. É o caso das Maldivas, de Cancún, do Rio de Janeiro e de Phuket. Lugares vendidos como perfeitos, mas que na vida real revelam dramas profundos de desigualdade e abandono. As Maldivas são o sonho de qualquer viajante. Localizadas no coração do Oceano Índico, formam um arquipélago de ilhas com areia branca e mar azul turquesa. As imagens dos bangalôs suspensos sobre a água cristalina já estamparam incontáveis revistas de turismo. Porém, longe das áreas reservadas aos turistas milionários, a realidade é muito diferente. Grande parte da população local vive sem saneamento básico. Em Malé, a capital, o lixo se acumula nas ruas e, como solução, toneladas de resíduos são enviadas para uma ilha artificial chamada Tilafushi, conhecida popularmente como a Ilha do Lixo. Ali, os resíduos são queimados a céu aberto, liberando fumaça tóxica que envenena o ar e ameaça a saúde da população. É um contraste brutal entre o paraíso vendido e o inferno respirado pelos que vivem ali todos os dias. Em Cancún, no México, a história não é muito diferente. As praias caribenhas são o principal cartão postal do turismo no país, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Hotéis gigantescos à beira-mar oferecem conforto e luxo para estrangeiros que buscam diversão e descanso. Mas a poucos quilômetros dessa faixa de areia perfeita, a realidade é outra. Bairros pobres convivem com falta de saneamento, ruas esburacadas e lixo espalhado. A violência urbana também cresce, alimentada pelo tráfico de drogas que domina regiões inteiras. Para o turista, Cancún é sinônimo de paraíso, mas para os moradores locais, a cidade muitas vezes é cenário de medo, desigualdade e descaso. O brilho da zona hoteleira esconde a escuridão que começa logo depois do último resort. No Brasil, o Rio de Janeiro talvez seja o exemplo mais marcante desse contraste. De um lado, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e as praias de Copacabana e Ipanema, que encantam visitantes do mundo inteiro. De outro, favelas que crescem nas encostas, onde milhões de pessoas vivem em condições precárias. A falta de saneamento básico é uma realidade para grande parte da população. E o esgoto corre a céu aberto em muitas comunidades. O lixo se acumula em áreas sem coleta regular, e os moradores convivem diariamente com enchentes e com doenças ligadas à falta de higiene. Além disso, a violência armada é uma sombra constante que se sobrepõe à beleza natural. O rio é vendido como destino de alegria, mas carrega em suas veias cicatrizes profundas de desigualdade e abandono. Em Phuket, na Tailândia, o turismo de luxo também contrasta com a pobreza invisível. A ilha é conhecida por suas praias paradisíacas, pela vida noturna vibrante e por resorts luxuosos que recebem viajantes do mundo inteiro. Mas além da zona turística, a realidade é bem menos glamourosa. A coleta de lixo não dá conta da quantidade absurda de resíduos produzidos todos os dias. Plásticos e entulhos são jogados em rios e mares, e parte das praias mais afastadas já está coberta de lixo trazido pelas correntes. Além disso,
Phuket também esconde um lado sombrio ligado à exploração sexual e ao turismo predatório. Crianças e adolescentes são vítimas de redes criminosas, enquanto a população local enfrenta salários baixos e condições precárias de moradia. O paraíso tropical se revela, para muitos moradores, como um inferno diário. As Maldivas, Cancún, o Rio de Janeiro e Phuket têm em comum o mesmo contraste cruel. São apresentados ao mundo como destinos perfeitos, mas por trás da beleza das praias e dos resorts, existem populações inteiras que vivem em condições indignas. O paraíso que os turistas conhecem é apenas uma fachada cuidadosamente montada. A realidade escondida é bem diferente e mostra que, muitas vezes, os lugares mais belos também carregam alguns dos cenários mais sombrios do planeta. Número 2. Natureza exuberante, mas tomada pela poluição. À primeira vista, alguns lugares parecem ter sido esculpidos pelos deuses para se tornarem verdadeiros paraísos na Terra. Praias de águas cristalinas, florestas tropicais e paisagens de sonho atraem milhões de visitantes. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que por trás da beleza exuberante existem problemas profundos de poluição, devastação ambiental e abandono. É o que acontece em Bali, em Madagascar, em Goa e na Ilha de Páscoa. Bali, na Indonésia, é chamada de Ilha dos Deuses. Com seus templos sagrados, praias tropicais e campos de arroz em terraços, se tornou um dos destinos turísticos mais desejados do planeta. No entanto, esse mesmo turismo que trouxe fama mundial também trouxe um preço alto. O lixo se acumulou em proporções alarmantes. Rios e canais que antes eram fontes de vida, agora estão cobertos de plásticos e resíduos. Durante a temporada de chuvas, toneladas de lixo descem para as praias, transformando cenários de cartão postal em depósitos de sujeira. Muitos moradores sobrevivem do trabalho precário de recolher plásticos e resíduos recicláveis em meio a condições insalubres. Para o turista que chega e se hospeda em resorts de luxo, a ilha ainda parece um paraíso. Mas para quem vive em Bali, a poluição ameaça a saúde, a economia e até a cultura que sempre exaltou a harmonia com a natureza. Em Madagascar, o contraste é igualmente doloroso. A ilha é conhecida pela biodiversidade única, com espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Lêmures, baobás gigantes e paisagens deslumbrantes fizeram de Madagascar um símbolo de riqueza natural. Mas a realidade vivida pela população é muito distante dessa imagem de paraíso ecológico. A pobreza extrema força milhares de pessoas a desmatar florestas para obter lenha ou abrir espaço para plantações de subsistência. Isso provoca uma devastação ambiental que ameaça não apenas os ecossistemas locais, mas também o futuro do turismo, uma das poucas fontes de renda sustentável da ilha. Nas cidades, o cenário também é desolador. A coleta de lixo é insuficiente, ruas estão cheias de resíduos e a miséria urbana cresce ao lado da beleza natural. Madagascar revela que a poluição não é apenas uma questão de descuido, mas consequência direta da desigualdade e da falta de alternativas para a sobrevivência. Em Goa, na Índia, as praias tropicais e a fama das festas transformaram a região em um destino internacional. A imagem vendida é a de diversão sem limites, música e espiritualidade. Porém, a vida cotidiana mostra outra face. O mar sofre com poluição causada por resíduos despejados por embarcações e pelo acúmulo de lixo deixado por turistas. Áreas inteiras sofrem com esgoto não tratado que deságua diretamente no oceano. Além disso, o turismo sexual explora mulheres e crianças, criando uma rede invisível de abusos por trás do cenário festivo. A população local, que muitas vezes depende economicamente do turismo, enfrenta salários baixos, infraestrutura precária e convive com a sujeira deixada pelo mesmo público que vê Goa apenas como um destino de prazer. O contraste entre música e poluição faz da região um retrato de como um paraíso pode esconder realidades dolorosas. A Ilha de Páscoa, no Chile, é um patrimônio histórico da humanidade, famosa por seus moais, as enigmáticas estátuas de pedra que guardam segredos de uma civilização antiga.
O lugar é isolado e pequeno, mas recebe visitantes do mundo inteiro. Esse fluxo constante pressiona os recursos naturais e aumenta a quantidade de lixo. O problema é agravado porque a ilha não tem como dar destino adequado a todos os resíduos que chegam junto com o turismo. Grande parte do lixo precisa ser enviada de volta ao continente, e a dificuldade desse transporte cria um acúmulo insustentável. Além disso, a dependência de produtos importados faz com que o plástico domine a paisagem. A beleza histórica e cultural da Ilha de Páscoa convive diariamente com a pressão ambiental que ameaça a própria sobrevivência do lugar. Número 3. Cidades culturais e históricas com lados ocultos. Quando pensamos em cidades históricas e culturais, logo imaginamos romantismo, tradição e arquitetura que atravessa séculos. Porém, por trás da beleza que encanta os olhos dos visitantes, existem problemas que raramente aparecem nos cartões postais. Veneza, Havana, Istambul e Marrakech são exemplos de lugares que brilham no imaginário turístico, mas escondem realidades duras de poluição, pobreza e desigualdade. Veneza, na Itália, é considerada uma das cidades mais belas do mundo. Suas gôndolas deslizando pelos canais, suas pontes históricas e palácios renascentistas parecem transportar qualquer viajante para uma pintura. No entanto, a realidade que os moradores enfrentam está longe de ser tão romântica. O excesso de turistas sufoca a cidade todos os anos, trazendo lixo, poluição e sobrecarga nos serviços básicos. Os canais, que já foram símbolo de elegância, sofrem com esgoto despejado e com a má qualidade da água. Enchentes frequentes invadem casas e lojas, carregando sujeira e resíduos pelas ruas. Muitos moradores abandonaram o centro histórico, deixando para trás uma cidade que se transforma em parque temático, onde a beleza esconde um cotidiano cada vez mais insustentável. Havana, em Cuba, é famosa por seu charme nostálgico. Carros antigos coloridos, arquitetura colonial e uma atmosfera única conquistam os turistas. Mas, além das fachadas, a realidade cubana revela miséria e abandono. Muitos prédios históricos estão em ruínas, ameaçando desabar sobre famílias que ainda vivem neles. O lixo se acumula em bairros periféricos sem coleta regular, e a escassez de produtos básicos faz com que a população viva em constante racionamento. A imagem vibrante das ruas com música e dança convive com a dura realidade de prateleiras vazias, falta de medicamentos e precariedade em serviços de saúde e saneamento. Havana atrai pela sua beleza e pela resistência cultural, mas seu cotidiano mostra uma luta constante para sobreviver em meio ao descaso e às dificuldades econômicas. Já Istambul, na Turquia, é uma cidade única, marcada pela fusão de culturas do Oriente e do Ocidente. Suas mesquitas imponentes, bazares coloridos e palácios históricos fazem dela um destino fascinante. Porém, quem vive no dia a dia enfrenta problemas sérios. O trânsito caótico gera poluição constante, e a fumaça dos veículos deixa o ar pesado e difícil de respirar. Rios e canais que atravessam a cidade sofrem com descargas de lixo e esgoto, o que contrasta com a beleza arquitetônica das margens. Além disso, a desigualdade é visível. Enquanto áreas turísticas oferecem conforto e luxo, bairros afastados convivem com infraestrutura precária e acúmulo de resíduos. Istambul é um exemplo de como uma cidade que representa civilizações inteiras pode também carregar contradições ambientais e sociais que escapam do olhar do visitante. Marrakech, no Marrocos, encanta pela atmosfera exótica. Suas ruas estreitas, mercados vibrantes e cores intensas atraem viajantes em busca de uma experiência sensorial única. Mas, além dos souks, a cidade também mostra uma face menos convidativa. Crianças muitas vezes trabalham nas ruas, oferecendo pequenos serviços ou pedindo esmolas. O lixo se acumula em becos longe das áreas turísticas, e a poluição do ar é agravada pela queima de resíduos e pelo uso constante de motocicletas. A pobreza que marca grande parte da população é escondida atrás das fachadas que recebem os turistas.
Marrakech parece um palco perfeito, mas os bastidores revelam desigualdade, exploração e sujeira invisível para quem só passa alguns dias na cidade. Número 4. Paraísos tropicais marcados pela violência. Quando falamos em paraísos tropicais, logo pensamos em praias de areia branca, águas azul turquesa e clima de festa. Mas existem destinos em que a beleza natural convive diariamente com o medo, a violência e o crime. A Jamaica, Honduras, Filipinas e Acapulco são lugares que atraem viajantes com imagens de paraíso, mas revelam realidades perigosas e sombrias para quem vive neles. E um bom exemplo é a Jamaica, conhecida pelo ritmo contagiante do reggae, pelas praias caribenhas e pela hospitalidade de seu povo. Montego Bay e Negril figuram entre os destinos mais procurados por turistas do mundo inteiro. Porém, o mesmo país que encanta os visitantes sofre com índices altíssimos de violência urbana. Gangues armadas disputam territórios em Kingston e em outras cidades, transformando bairros inteiros em zonas de guerra. A desigualdade social é gritante. Enquanto resorts de luxo recebem turistas que desfrutam de coquetéis e festas à beira-mar, comunidades pobres convivem com falta de saneamento, escolas precárias e o risco constante da criminalidade. A Jamaica é um retrato claro do contraste entre o paraíso vendido e o inferno vivido. Honduras, por sua vez, abriga ilhas como Roatán, com recifes de corais incríveis e praias paradisíacas que atraem mergulhadores do mundo inteiro. No entanto, o país figura entre os mais violentos do planeta. Em cidades como San Pedro Sula, a violência relacionada ao narcotráfico e às gangues coloca em risco a vida de milhares de pessoas todos os anos. Para o turista, a imagem é de paz tropical, mas para os moradores, a realidade é marcada por medo constante. O lixo e a falta de serviços básicos também atingem áreas urbanas, reforçando o contraste entre o cenário idílico das ilhas e a dura vida da população que enfrenta pobreza e insegurança. Já as Filipinas, por sua vez, assim como a Jamaica, também oferecem algumas das praias mais bonitas do mundo. Boracay, Palawan e Cebu são nomes que evocam beleza natural e hospitalidade. No entanto, o país enfrenta sérios problemas de criminalidade, pobreza e poluição. A guerra contra as drogas, iniciada em meados da década passada, deixou milhares de mortos e transformou bairros inteiros em cenários de violência. Além disso, a poluição do mar é alarmante. Plásticos e resíduos urbanos invadem praias que antes eram perfeitas, afetando tanto o turismo quanto a saúde da população. A vida cotidiana é marcada por insegurança, pobreza e pela degradação ambiental que ameaça o futuro dessas ilhas. Acapulco, no México, já foi um dos destinos mais glamourosos das Américas. Durante as décadas de 50 e 60, era palco de festas luxuosas frequentadas por celebridades de Hollywood. Hoje, a realidade é outra. Apesar de ainda ter praias belíssimas e hotéis à beira-mar, Acapulco se tornou um dos lugares mais violentos do continente. Conflitos entre cartéis transformaram a cidade em cenário de assassinatos e sequestros. O turismo, antes motor da economia local, entrou em declínio e deixou para trás desemprego e pobreza. A violência se somou à falta de investimentos em infraestrutura, resultando em ruas degradadas e lixo acumulado. Acapulco é um exemplo cruel de como um paraíso pode se transformar em inferno em poucas décadas. Número 5. Cenários de sonho em meio a catástrofes ambientais. Existem lugares no planeta que parecem ter sido desenhados para serem o retrato do paraíso. Praias cristalinas, florestas tropicais, montanhas verdes e mares tranquilos. No entanto, por trás dessa beleza natural, escondem-se ameaças silenciosas que transformam o sonho em pesadelo. Um bom exemplo é Seychelles. Conhecidas por suas praias de areia branca e águas azul turquesa, elas são o retrato perfeito do paraíso tropical. Casais em lua de mel, mergulhadores e turistas do mundo todo buscam esse cenário paradisíaco. Porém, por trás dessa imagem, o arquipélago enfrenta um inimigo silencioso:
o aumento do nível do mar, que engole faixas de areia e ameaça a principal fonte de renda da população, o turismo. A erosão costeira, o lixo importado e a pressão populacional mostram que até um paraíso pode se desfazer diante da vulnerabilidade ambiental. Outro bom exemplo é o Haiti. Localizado no Caribe, o país oferece praias espetaculares e montanhas verdes que poderiam sustentar um destino turístico de grande destaque. Mas a realidade é muito mais dura. O país foi marcado por instabilidade política, pobreza extrema e sucessivos desastres naturais. Terremotos e furacões devastaram cidades e a falta de infraestrutura fez com que lixo e esgoto tomassem conta das ruas. Em Porto Príncipe, o contraste é chocante. Ao lado da beleza natural, comunidades vivem sem saneamento, sofrendo com epidemias de cólera e outras doenças. O Haiti mostra como a riqueza natural pode ser apagada pela força da tragédia e do abandono. Já na ilha de Java, a promessa de um cenário épico salta aos olhos. Vulcões que desenham o horizonte, arrozais em terraços e praias tropicais compõem um espetáculo natural. Mas essa beleza divide espaço com a superlotação. Dezenas de milhões de pessoas comprimidas em uma ilha que não suporta tanta pressão. Rios que já foram fontes de vida se transformaram em canais de esgoto e lixo. O ar, saturado por fumaça de carvão e trânsito incessante, sufoca a população. E por estar em uma das zonas mais ativas do planeta, os riscos de erupções e terremotos mantêm todos sob constante alerta. Por fim, Bornéu, terra que já foi símbolo de exuberância intocada, abriga ainda florestas tropicais de imensa diversidade, onde orangotangos e espécies raras tentam sobreviver. No entanto, as plantações de palma avançam sem piedade, consumindo milhões de hectares de mata nativa. As queimadas liberam fumaça sufocante, rios são contaminados pela mineração e comunidades indígenas perdem suas terras. O que antes era um dos maiores tesouros ambientais do planeta se transforma dia após dia em um retrato de destruição. Esses lugares nos lembram que o paraíso pode ser frágil. Sob a superfície de mares cristalinos e florestas verdejantes, escondem-se ameaças que mostram como a beleza e a tragédia podem caminhar lado a lado.